Bárbara, seja bem-vinda. Hoje trazendo aí para nós o protocolo de atendimento obstétrico no APH, no SAMU, diretrizes, seguranças e responsabilidades na regulação. Então, passo a palavra nesse exato momento para a nossa querida colega, doutora Bárbara. Fique à vontade, Bárbara. Obrigada, doutor Wilton, pelas palavras carinhosas, viu? Sou muito grata e muito honrada por fazer parte desse time, né? Que é uma equipe muito forte, muito unida e que já faz um trabalho muito importante há muito tempo, mas que agora está com uma responsabilidade gigantesca diante da entrada de Uberlândia no consórcio, né? E nós estamos felizes com esse desafio. Meu nome é Bárbara, eu sou ginecologista, obstetra, formada pela UFO, SAMUzeira desde o início, 2018, quando a gente iniciou as atividades. Trabalhei na regulação por 6 anos e agora estou na função de orientação e disponibilidade obstétrica, tá? Sou ginecologista raiz da UFO também, gosto muito de urgência e emergência, e o SAMU sempre foi a cereja do bolo, né? O que faltava, eu me sinto útil na urgência e na emergência, então acho que é por isso que esse trabalho faz tanto sentido. Então, como o Dr. Wilter adiantou, nós vamos revisar aí o protocolo de atendimento obstétrico no SAMU, e houve algumas mudanças muito importantes aí neste último ano, que é a nova rede Aline no SAMU. Eu não sei se todos lembram da rede Cegonha, né, que era a diretriz nacional para cuidar da obstetrícia, né, do ciclo gravídico puerperal. E a rede Cegonha trouxe vários avanços, mas não conseguiu reduzir mortalidade materna como ela se dispunha. Então, a nova rede Aline surge com o desejo de melhorar ainda mais essa assistência. Ela amplia a rede Cegonha, traz ênfase nas populações negras e indígenas, e o papel do SAMU aqui é a regulação médica e o transporte rápido e seguro através do 192. Por que foi necessário mudar? O que aconteceu? O Brasil sofreu uma condenação inédita pela ONU por negligência em 2011. Uma jovem negra, de 28 anos, morreu em 2002 por complicações obstétricas evitáveis. E o Brasil foi denunciado à ONU e foi condenado. Nenhum outro país havia sido condenado por negligência, as suas mulheres, as suas mães. Então, isso motivou a nova rede Aline, que traz mudanças drásticas com enfoque na redução da mortalidade materna e neonatal. Então, traz um impacto muito importante em nível de Estado, porque foi uma condenação internacional. Quantas Alines nós já perdemos antes e ainda perdemos atualmente, né? E hoje nós estamos aqui para que cada vez menos nós possamos perder mães na nossa assistência. Então, a Rede Aline vai trazer algumas coisas muito interessantes. Atualmente, a regulação é feita por médicos generalistas. O SAMU do Triângulo Norte saiu à frente porque já tem uma médica obstetra que eu estou, por uma questão de afinidade com urgência e emergência desde 2018, mas depois, quando eu retorno como consultora, quando suporte, então o SAMU Triângulo Norte já está se antecipando a essa nova exigência da rede Aline de ter médicos obstetras reguladores. Então, isso são diretrizes muito novas, que cada consórcio vai se adaptar, mas é que nós tenhamos obstetras também regulando, tá? Além disso, há previsão de financiamento, novas ambulâncias dedicadas ao cuidado obstétrico com até R$50 mil por mês por unidade destacada para obstetrícia. Então, isso que eu já adiantei.
o SAMU vai deixar de ser um transportador para ser o operador dessa grade de intercorrências clínicas e obstétricas. E isso, gente, é muito sério. Por quê? Nós somos o grande responsável por a paciente não ficar perambulando por maternidades, para ela não ter o seu atendimento negado por falta de vagas e para que não haja perda de tempo no socorro obstétrico. Todos os colegas que entraram atualmente na equipe que foi treinada para Uberlândia, né, ou passaram por esse treinamento recente, pôde perceber o quão importante em obstetrícia é um atendimento rápido, eficiente e que eu regule adequadamente. Então, eu vou pegar essa mulher na sua casa ou na via pública e vou levar para o leito especializado adequado, que ela precisa e que o RN dela vai precisar. Regulado em tempo real. Então, o SAMU tem um papel importantíssimo nesse pacote para redução de mortalidade materno-infantil. Além disso, também vem para nós uma maior sensibilidade em relação à humanização do luto e cuidados paliativos na emergência. Claro que todos nós já temos uma formação diante da delicadeza em lidar com o luto, né? Mas vamos dizer que nós chegamos e vamos atender um abortamento. Para mim, que vejo abortamentos com frequência, pode ser só mais um caso. Mas eu preciso me sensibilizar e lembrar que aquela família possivelmente está passando por isso por uma vez, que esse bebê tinha sido muito esperado ou planejado, ou que foi apenas uma surpresa, mas que, a partir do momento que eu tenho lá uma eliminação de um feto, eu tenho que tratar aquele corpinho com respeito, eu tenho que fazer toda essa abordagem de uma forma humanizada e adequada. Então, passando, né, para a nossa rotina, nós vamos ter, inicialmente, a chamada telefônica. Temos que identificar a nossa mulher com idade gestacional, se fez pré-natal, se é a primeira gravidez, se teve partos normais anteriores ou não, porque isso vai acelerar o trabalho de parto. Quais os sintomas clínicos? Tem contração? Qual que é a frequência da contração? Tem sangramento? Qual é a cor do líquido amniótico? E aí, eu posso usar o score de Malinas, que eu vou detalhar mais para frente na apresentação, que é aquele sistema de pontuação, que vai considerar número de gestações prévias, duração do trabalho de parto, intervalo das contrações, se a bolsa rompeu ou não, se tem sangramento ou não, para eu definir se houver uma pontuação mais elevada, eu vou mandar uma AUSA. Se é uma pontuação baixa, eu vou mandar um SB. E após essa chamada telefônica, nós vamos atender basicamente as 3 principais causas de mortalidade materna. São as síndromes hipertensivas, as hemorragias gestacionais e pós-parto e as infecções. Essas são as 3 patologias que vão mais matar no ciclo gravídico puerperal. E nós vamos fazer atendimento de parto iminente. Então, quando não há tempo de transporte, nós vamos fazer esse parto no local, ou na casa, ou na unidade. Se houver tempo hábil, nós vamos fazer o transporte adequado. Conforto e privacidade, a mulher vai estar exposta. Então, cena de parto sempre tem muito curioso, né? Vamos ter cuidado ali com a privacidade, peça licença, porque você vai tocar nas partes íntimas da mulher. Nós temos que ter o manejo do nascimento, os cuidados com o recém-nascido, lembrar da saída da placenta. Então, todos esses critérios a gente passou em treinamento, mas posteriormente a gente vai citar. O papel do médico regulador, inicialmente, ele deve encaminhar a viatura mais adequada à natureza da ocorrência. Então, como que ele vai, se ele não fizer as perguntas corretas, como que ele vai chegar a essa ideia de mandar USA ou USB? Então, tem que coletar o máximo de informações, porque a equipe da USB ou da USA já vai descer da ambulância, se ela acha que a criança vai nascer, ela já vai levar todo o pacote de parto. Se não, é uma hemorragia de primeiro trimestre, aí ela já vai abordar de uma outra maneira. Então,
cabe ao regulador tirar o máximo de informações ali daquele acompanhante, e a gente tem que ter a sabedoria na hora de regular, porque o acompanhante está estressado, ele quer que a gente mande a ambulância rapidamente. Mas eu posso dizer para ele, calma, eu já encaminhei a ambulância, mas continua falando comigo e vai me passando as informações enquanto a minha equipe está deslocando até o local. Nesse interim do tempo, nós podemos ainda orientar outras questões, como a gente faz numa PCR, que a gente já orienta uma RCP, às vezes você vai orientar um parto, numa chamada. Às vezes você vai orientar uma posição de alívio de dor ou de maior retorno venoso para facilitar a oxigenação útero-placentária. Então, tudo isso a gente aproveita esse tempo e, enquanto isso, nós estamos coletando as informações para a regulação. O médico regulador ainda precisa apoiar o médico intervencionista com alguma orientação de prescrição de medicamento, checar algum protocolo, porque quem está na intervenção está com mais dificuldade de ficar checando documentos. Então, o médico regulador também pode fazer isso. Além de indicar a maternidade que vai ser adequada ao atendimento da gestante, considerando recursos disponíveis em cada unidade para o melhor atendimento. Ele também deve conhecer a área de referência de cada maternidade. Aqui em Uberlândia não é muito difícil, são só 2 maternidades. Mas em algumas cidades menores, os partos não vão se dar naquela cidade. Então, Tupaciguara vai para Guari, e outra, Prata vem para Uberlândia. Então, é importante que o regulador conheça essa rede de atendimento. Eu quero levar um prematuro para patrocínio, mas é um prematuro extremo de 26 semanas com uma cardiopatia. Eu já tenho que conhecer que eu não posso, que as malformações cardíacas são só referência da UFO. Tem vários detalhes que o regulador precisa conhecer e eu estou como retaguarda para ajudar vocês. Então, vamos lá. Tem várias questões aqui. Se alguém quiser fazer algum questionamento, Wilter, se puder acompanhar aí as perguntas e quiser me interromper, não tem problema. É até mais dinâmico, porque eu fico falando aqui, eu não estou vendo a carinha de todo mundo, dá uma sensação de... Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas então nós vamos trabalhar aqui a avaliação da gestante, o trabalho de parto complicado, hipertensão na gestação com complicações, hemorragias na gestação, prenese ectópica rota, abortamento e trauma na gestante. Então, para quem fez treinamento recente, isso vai estar meio fresco, mas sempre vale a pena e aí a gente pode aprofundar e trazer alguma dúvida que vocês tiverem para a gente conversar. Então, gente, o regulador vai pegar a queixa principal. Quantas gestações? Se eu tenho uma gesta 5, ela vai parir mais rápido. Se é primigesta, eu tenho mais tempo. Teve aborto, não teve? Teve aborto de repetição? Qual que é a idade gestacional? Como que eu vou fazer? Ela sabe a última menstruação? Ela não sabe? Onde que faz o pré-natal? Porque aí eu vou saber a referência para qual maternidade eu vou encaminhar. Se é uma gestação de risco habitual ou alto risco. Se ela é hipertensa, diabética. Se ela faz uso de alguma medicação, tudo isso nos auxilia. Tem que questionar sobre presença de contrações, duração dessas contrações, se tem sangramento em rajas ou de maior volume. A mulher, o marido, geralmente que liga, minha mulher está sangrando, tá? Quanto que está sangrando? É uma melequinha com uma raja de sangue, que pode ser o tampão mucoso, ou ela está descendo sangue perna abaixo? Assim como a perda de líquido também. Está descendo perna abaixo, não, só molhou a calcinha, qual que é o cheiro? É transparente, tem grumos, tem coloração verde ou amarelada. Então, gente, são muitas informações que a gente já pode nos antecipar. E aí, o bendito do cálculo da idade gestacional. Eu tenho que checar o cartão da gestante. Mas o regulador não vai fazer isso. Não, isso aqui já é na intervenção. O pessoal da intervenção chegando na cena pega o cartão da gestante. Eu posso pegar a última menstruação, a DUM, ou o primeiro ultrassom. E aí, quando eu peguei essa aula,
eu ensinava o cálculo da idade gestacional. Hoje está todo mundo com o celular na mão, não justifica você perder tempo com isso. Tem vários aplicativos. Eu peguei esse aqui que eu achei mais fácil para dar de exemplo para vocês. Então, vocês vão nas lojas, né? Dos celulares, idade gestacional do bebê, essa telinha aí para baixar. E aí, nós temos, na hora que que você baixa o aplicativo e abre a interface, eu tenho a opção de calcular pela DUM, data da última menstruação, à esquerda aí na tela, ou pela ecografia, que é o ultrassom. Então, em ambos, no primeiro eu coloco data da última menstruação, 21 de maio de 2026, e vou ter que, no dia 26 que eu fiz essa apresentação, era 9 semanas e 3 dias, e ele já me dá a data prevista para o parto. No outro exemplo, eu usei como se a paciente, no dia 26 de junho, tivesse feito um ultrassom, e nesse dia ela estava com 12 semanas e 5 dias. Então, ela estaria com 17 semanas no dia que eu fiz a consulta ao aplicativo, certo? Então, gente, eu não tenho por que ficar fazendo 1000 continhas na mão, tá? Eu calculo facilmente a idade gestacional com qualquer aplicativo. Esse está bem facilzinho. Eu chegando, então, na cena, eu vou ver o estado geral dessa grávida, corada, hipocorada, presença ou não de edemas, pegar os dados vitais, como a gente faz com qualquer paciente, medir a altura uterina. Por quê, gente? Eu tenho que saber se é uma gestação viável, se não é. Eu estou lidando, chego a ter uma pressão de 18 por 11, tá, mas a altura uterina é embaixo do umbigo, não é pré-eclâmpsia, é uma hipertensão crônica. Mas eu tenho uma altura uterina acima de 20 centímetros, eu já me preocupo. Olha, possivelmente eu estou lidando com um caso de pré-eclâmpsia. O tônus uterino, esse útero tem que estar relaxado entre as contrações. Um útero tenso pode ser um risco de descolamento, de hipertonia uterina. No exame físico, eu sempre falo, a maioria das pessoas gosta muito de obstetrícia ou detesta. A maioria detesta. Por quê? Porque são 2 pacientes, né? Então, a gente tem que, sabe, não adianta eu pegar um sonar e tentar ouvir um coração do feto, se eu não palpei a barriga daquela mulher, eu não sei de que lado que está o dorso fetal, porque eu vou causar um estresse, eu não vou conseguir ouvir esse BCF e vai me dificultar ali, eu vou gerar um constrangimento com a família. Então, palpo, fundo uterino, desço a minha mão, uma ao lado da outra, e procuro o lado que está mais endurecido. Eu vou ter a posição do dorso fetal e ali eu vou tentar fazer a ausculta. Não adianta eu querer fazer um atendimento de grávida para saber se está em trabalho de parto ou não, se eu não gastar 10 minutos ali palpando o abdômen dela, para eu ver se realmente tem contração ou não tem. Ah, mas eu cheguei lá, ela está com muita dor e ela já está sangrando, eu pulei para o toque, ela já está de 7 centímetros, perfeito. Não precisa gastar 10 minutos. Já tocou, já viu que é possível. Mas vamos dizer que seja um USB e você está como regulador e precisa das informações para saber se você vai remover essa mulher, se você não vai remover, tá? Então, sua equipe tem que examinar a paciente, fazer uma dinâmica uterina, escutar um BCF. Então, quando tá, usa top, fácil e rápido. Mas se estamos só com USB, eu preciso que a minha equipe avalie adequadamente. Então, medir a altura uterina, escutar o BCF, fazer uma dinâmica. Toque vaginal, só se houver médico ou enfermeiro obstetra no atendimento. Se tiver líquido, a grávida perdeu o líquido. Cadê? Me mostra. Pede para ver a roupa íntima. O atendimento ginecológico obstétrico, ele exige que a gente entre na intimidade do paciente com muito respeito, mas eu preciso ver a calcinha. Eu preciso, infelizmente, cheirar para ver se o cheiro é de líquido ou se é cheiro de urina, certo? Então, o odor das coisas em obstetrícia faz diferença. Se tem um cheiro horrível, mas provavelmente eu já vou antecipar para o meu regulador que a paciente deve estar com a coriominionite. Ela tem uma infecção. Então, isso é muito importante. A gente não tem que ter receio de entrar na intimidade. A gente só tem que ter respeito. Entrar respeitando e orientando. Por que eu vou fazer isso? Eu preciso ver a roupa íntima da senhora porque eu preciso ver o líquido. Quanto que a senhora está sangrando? Eu preciso olhar. Bom,
aqui eu já até me antecipei, mas a Miniorrex, quando a paciente fala que ai, perdi líquido, se molhou só a calcinha, gente, não é a Miniorrex, muito provavelmente, tá? Eu tenho que, é aquele líquido que desce perna abaixo. Ah, eu tenho dúvida, eu não tenho um médico na cena para fazer um exame, eu vou ter que remover essa paciente. Agora, mesmo eu olho a calcinha da mulher e eu vejo um líquido amarelado, esverdeado, eu já tenho que avisar a regulação. Pode ser só maturidade do neném, mas pode ser sofrimento fetal. Então, eu já vou antecipar, eu não vou ficar me perdendo 10 minutos lá na dinâmica que eu falei, porque eu já tenho a bolsa rota e eu já tenho líquido meconiado. Então, o mecônio, só relembrando, é aquela matéria fecal do neném que é eliminada antes do nascimento, né? Então, aqui tem um absorvente aí, uma corzinha bem desagradável de ver, e o mecônio é estéril, ele não tem mau odor, ele pode ser eliminado só por maturidade do intestino do neném ou quando a criança está em sofrimento. Então, nessa dúvida, eu tenho que informar o regulador. Muitas vezes nós vamos ser acionados por falsos trabalhos de parto, né? Contrações com intervalos irregulares, longos, pacientes primigestas que ainda não passaram pela experiência. Nesse caso, eu preciso fazer uma dinâmica correta, tá? Então, tem que fazer a dinâmica por 10 minutos. Agora, eu tenho 2 contrações em 10 minutos, tem secreção vaginal presente, eu tenho a Miniorrex confirmada, acabou, eu posso levar. Ah, mas é USB. O USB não tem jeito de fazer essa avaliação, não tem. Na maioria das vezes, você vai ter que pedir para o USB levar para a maternidade para avaliar. Mas se tiver um médico na cena, ele fez a dinâmica, ele tocou, o colo está fechado, o neném está mexendo, o coração está jóia. É só um alarme falso? Vai orientar muito bem orientada, que a paciente vai ficar na casa dela, entendeu? Mas eu só posso fazer isso com tranquilidade se eu examino. Ah, de quanto em quanto tempo, dona Maria, a senhora está com contração? Gente, isso não vale, porque a minha percepção de dor, a sua e a dona Maria é única. Então, eu tenho que deitar ela, pôr a mão no abdômen e ver se tem contração ou não. Quando o bebê mexe muito, às vezes confunde a mãe também. A movimentação do fetal, lá no finalzinho da gestação, começa a doer. Então, elas ficam incomodadas. Mas eu vou saber se é contração ou não, se o útero está endurecido por igual, de cima até embaixo. Se ele está, o neném virou o dorso para um lado e a barriga está torta, isso não é contração. Agora, trabalho de parto, contrações efetivas, intervalos curtos, eu toco, tem dilatação, ou eu tenho a Miniorrex. A questão da Miniorrex, gente, não necessariamente a Miniorrex pode acontecer antes do trabalho de parto, mas uma Miniorrex confirmada já define ali que eu tenho que remover essa paciente. Eu vou só ligar aqui, isso, que eu acho que meu celular está diminuindo a bateria aqui. A mulher vai ficar sem posição, ela interrompe a fala porque ela está com dor. Quando a gente está na regulação, e elas ligam e a gente fica perguntando demais, elas não dão conta, elas ficam sem lugar, né? Então, isso é importante. As primíparas vai durar, em média, de 8 horas, um trabalho de parto ativo, gente, é quando já tem contração efetiva, já tem dilatação. E as multíparas, mais curtos, 5 horas ou até muito menos, né? Se na hora que eu estou na ligação, já me fala que a paciente está com vontade de fazer força, que está vendo os cabelinhos do menino, ou que já perdeu muito líquido e que a mulher não tem posição, manda usa que o menino tem risco de nascer. Aí eu coloquei, se houver dúvidas quanto ao risco de parto iminente, antes de decidir pelo transporte, pode ser usado o score de Marinas. Tanto para decidir pelo transporte, se você tiver lá na intervenção, olha, não sei se dá tempo ou não, joga o score de Marinas. E também, para você decidir se vai mandar uso ou USB, tá? Tá aqui o score de Marinas. Então, ele pontua de 0 a 2 pontos, paridade um parto, três ou mais partos, duração de trabalho de parto, menos de 3 horas, 3 a 5, maior de 6 horas, duração de contrações da mesma forma, intervalo entre as contrações, perda de líquido. Se for menor que 5, eu tenho uma boa margem de tempo para remover. Eu posso até orientar, não, procura sua maternidade da referência, se a paciente tiver essa condição.
ou eu posso mandar uma ambulância mais simples, um USB. Se tiver entre 5, aqui até ele fala de ambulância sanitária, né? Mas acaba que nós no SAMU não temos acesso à ambulância sanitária com facilidade. E entre 5 e 7 eu vou mandar o USB, e maior do que 7 eu já deveria mandar a USA. Na maioria das ocorrências, né, o suporte básico vai resolver. Porque muitas vezes, gente, o pessoal confunde SAMU com carona para maternidade, né? Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade. Eu não quero mandar recurso a menos, mas eu também não quero mandar recurso a mais. Uma situação muito comum era Araguari, que uma das maternidades lá só aceitava se fosse levado pelo SAMU. Então, a gente chegava para fazer o atendimento, a paciente estava com um atendimento eletivo agendado, com a bolsinha, sem queixa nenhuma, mas se a ambulância sanitária levasse, ela não entrava. Então, aí falta uma maior integração, né, com os serviços, que às vezes é só um transporte que ela precisa. Bom, aqui, só repetindo, a gente já colocou que a equipe do USB não vai confirmar o diagnóstico de trabalho de parto, então ela vai realmente fazer a avaliação e encaminhar para um pronto-socorro obstétrico. No nosso caso aqui, só UFO e municipal. E em Uberlândia, nas outras cidades, é de acordo com os fluxogramas. Durante o transporte, gente, todo o transporte da gestante, eu vou mantê-la em decúbito lateral esquerdo, tá? Eu posso, vamos dizer que ela está muito desconfortável e não consegue. Ela pode também ser transportada em posição semi-sentada. Mas sempre o decúbito lateral esquerdo é melhor pela questão de evitar a compressão de veia cava e diminuir o fluxo útero-placentário. E aí, o parto, né? O parto, ele é temido, mas ele também é amado. Então, quando dá tudo certo, a gente fica feliz, né? E esse evento, na maioria das vezes, na urgência e emergência, ele vai acontecer sem, com, apesar da gente. Mas se nós estivermos no local, com certeza, nós temos que ser uma equipe que vai somar e que vai tornar esse momento mais tranquilo e mais seguro. Quais são os fatores de risco para nascer em casa? Multiparidade, contrações muito frequentes, amenorrex. Eu vou olhar secreção vaginal mucoide abundante, a vontade de fazer força, desejo de evacuar, já a abertura do canal vaginal, a gente já comentou sobre isso, né? Se a USA está disponível, eu vou mandar a USA. Mas, às vezes, eu não, na hora da regulação, eu não achei que fosse tão grave assim, mandei a USB. Então, a USB vai ter que fazer esse parto, não vai dar tempo. Porque, provavelmente, enquanto a USA for deslocar, já nasceu o menino, né? Então, a gente vai sustentar o polo cefálico. Se tiver circular de cordão, a gente vai desfazer a circular. Não vai clampear, falei isso muito no treinamento. Desfaz a circular de cordão. Aguarda a cabecinha do neném girar. Faz o apoio, se precisar, faz uma tração posterior e depois anterioriza para soltar o ombrinho. Coloca o neném no peito da mãe, sem roupa, pele a pele, tá? Cobre, não deixa perder calor, não tem que ter correria para clampear cordão. O cordão vai clampear até com 3 minutos, então não tem necessidade de sair rapidamente clampeando o cordão. Nem sempre a gente vai aspirar, a gente precisa secar e aquecer e estimular. Põe a touquinha, faz o clampeamento com até 3 minutos. Se o neném estiver mal, claro, eu vou clampear e vai proceder o atendimento do RM. E aqui, né, a gente trabalha ali, ó, com 4 dedos de distância do umbiguinho e depois mais 2 a 3 centímetros. Mas no protocolo do SAMU, até um documento interessante, ele fala até de 20 centímetros. A gente dá um espacinho ali para clampear, eu acho que 4 ou 5 dedos está mais que suficiente. Não precisa dectar a placenta, cortou o cordão, deixa lá clampeado, não precisa dectar a placenta. Se tiver médico e enfermeiro na unidade, pode até fazer tração controlada, mas a intenção aí já é remover para o pronto-socorro, para a maternidade, perdão. Vamos dizer que a placenta está saindo, a gente faz um movimento de rotação que é para as membranas não ficarem retidas, rever essa membrana,
Se tiver saindo, se tiver sangrando em maior quantidade, eu massageio o fundo uterino para estimular essa contração e a placentinha tem que ir para o hospital no saco plástico, tá? Agora, às vezes a gente vai se encontrar com um parto complicado. Os partos complicados, eu posso ter distócia de ombro, prolapso de cordão, cabeça derradeira em apresentação pélvica, posso ter atonia uterina depois de um parto normal, lindo e maravilhoso, e ter uma situação bem desafiadora. A distócia de ombro aqui, relembrando, é quando o desprendimento do ombro anterior não ocorre antes de 60 segundos, depois de 60 segundos, ou depois de tentadas as manobras de tração, tá? Então, ali, nessa foto, vê que está bem impactado a cabecinha do neném contra o períneo, então, em vez de fazer o movimento de rotação, a criança acaba impactando o queixinho na pelve materna, tá? É o sinal da tartaruga. Aí tem várias manobras, a gente conversou isso no treinamento, mas elas devem ser feitas naquele prazo de 7 minutos para evitar sofrimento fetal, prevenir asfixia. Uma coisa mais importante a se fazer, que resolve quase todas, 70%, 80% ali, é fazer a hiperflexão das pernas e fazer a manobra de empurrar, me fugiu a palavra, pressão suprapúbica, tá? Então, eu faço a hiperflexão das pernas e faço a pressão suprapúbica, perfeito? E aí, gente, não deu certo essa manobra, uma equipe, a gente já pediu ajuda e tal, mas vamos aqui, nós estamos numa USA ou no USB. Eu vou colocar essa mulher em 4 apoios. Então, eu faço a primeira manobra na posição normal de litotomia. Não deu certo, eu já chamo todo mundo, vamos virar ela. Alguém vai apoiar o bebezinho que já começou a nascer, vamos colocar ela de 4 para ajudar que esse neném se desprenda o mais rápido. Nós temos também manobras internas, né? Aqui é o mnemônico, quando você está no hospital, que a gente orienta, chama o anestesista quando é possível, né? Aumenta o agachamento, faz a pressão, bota em 4 apoios. E aí depois tem as manobras internas, que é manobras que você puxa o ombrinho, o bracinho, gira o neném para um lado, gira para o outro. E tem manobras até de colocar a criança para dentro para tirar por cesárea. Mas aí você tem que estar em contato com o seu regulador e comigo para que a gente possa orientar o menos ruim numa situação dessa. Falei muito de prolapso de cordão no nosso treinamento. Pessoal, eu tenho que elevar a apresentação fetal. Lá no treinamento, a gente focou muito no toque vaginal, levando essa apresentação para cima, porque assim, na foto de cima, vocês observam que a cabecinha está ali. Se a contração começa a empurrar essa cabecinha, o suprimento sanguíneo vai ficar obstruído, tá? E nisso, eu então vou com meus 2 dedos, elevo a apresentação e faço o transporte desse jeito. Tem outras formas de fazer, assim como está na foto abaixo. Tem outras formas de fazer isso, né? Eu posso colocar essa mulher em outras posições, por exemplo, inverter. No local da cabeça, eu estubo a cabeceira, coloco as pernas dela ali para facilitar no transporte, ou coloco ela nessa posição genufletida. Mas como que eu vou transportar uma mulher numa posição genufletida ou nesse Trendelenburg da foto, né, que as pernas estão no local da cabeça na nossa ambulância? Então, acaba que o mais seguro é mesmo fazer o toque e elevar a apresentação fetal, certo? É claro que se for, eu expliquei isso, gestações inviáveis, menor que 22 semanas, gente, vê o cordão, coloca um paninho ali e leva para o hospital. Não precisa fazer isso. Isso é para feto viável, tá? Eu posso fazer vamos dizer que meu hospital está longe e a paciente está tendo contração em cima de contração. Então, eu posso fazer a terbutalina, meia ampola de terbutalina para diminuir as contrações. Tenho que chegar no hospital até entrar, o meu regulador já deve ter avisado, tá tudo certo, para que a equipe cirúrgica esteja me esperando, tá? Olha que dado interessante, fora do hospital, a mortalidade perinatal aumenta
até 18 vezes. Asfixia e complicações relacionadas à prematuridade são as principais complicações. Então, gente, é muita coisa, tá? Prolapso de cordão, a gente tem que agir rápido. 30 minutos é o tempo que a gente tem para atender, deslocar e iniciar o parto para evitar complicações maiores. Aqui é uma tabela ilustrativa, achei muito interessante, falando do outro terror da obstetrícia, principalmente do APH, que é o parto pélvico. Então, olha para vocês verem como impacta. Eu tenho aqui, ó, Apgar de primeiro minuto menor que 7. Quando eu faço um parto pélvico de cesárea, eu vou ter 25%. No parto vaginal, 43% das crianças que nascerem de parto vaginal pélvico vão ter Apgar menor do que 7. No quinto minuto, esse cai para 6,2 nos bebês nascidos de cesárea e permanece em 20 para os de parto vaginal pélvico. 43% dos nenéns nascidos pélvicos vão para UTI NEO, contra apenas 4,6%. Então, gente, eu não tenho que me aventurar. Parto pélvico, o ideal é eu me deslocar mais rapidamente para ir para o hospital e fazer uma cesariana. Ah, mas eu cheguei lá na cena e o menino já está com metade do corpo para fora. Aí, não tem o que fazer. Nós vamos rapidamente colocar a paciente em 4 apoios, não vamos atrapalhar, a gente vai apoiar a criança que já está saindo e vamos torcer. A mãe fazendo, durante as contrações, eu posso auxiliar, mas eu não vou tracionar. Por quê? Porque quando eu traciono, eu adianto o processo e eu posso provocar uma cabeça derradeira. O corpo não se adaptou aos diâmetros do feto para passar. Então, é calma, tranquilidade. Manda a regulação chamar a USA. Liga para a doutora Bárbara na chamada de vídeo. E aí nós chegamos na nossa famosa hipertensão, né? Eu acho que é uma das nossas ocorrências. Parto pélvico, parto distócia de ombro. Gente, é muito raro, né? Praticamente a gente não vai pegar isso. Mas hipertensão na grávida, a gente vai pegar e muito. Então, mudou os conceitos, não é o foco dessa aula, mas eu peguei uma grávida maior de 20 semanas com hipertensão de início recente, pode estar ou não acompanhada de proteinúria. Agora, me queixou cefaleia, me queixou turbação visual, escotomas. Valorizem, nós precisamos valorizar. Chegou convulsionando, pode ser tanto o último trimestre de gravidez ou até 10 dias pós-parto. Ah, nasceu crise convulsiva. Gente, pode ser eclâmpsia ainda, tá? Fiquem muito atentos, os cuidados são rápidos. Presença de proteinúria não é obrigatória. Ah, tem um EAS dela aqui, mas não tem proteinúria não, então não é pré-eclâmpsia. Não existe isso mais. É raro não ter proteinúria, mas se eu pego uma gestante com a pressão de 15/10, com cefaleia, eu já posso dar diagnóstico pré-eclâmpsia para ela. Se ela tem alteração de plaquetas, sintomas neurológicos persistentes, já tomou uma medicação analgésica, não resolveu, pré-eclâmpsia. Então, o diagnóstico ficou muito mais abrangente, tá? Nós vamos fazer avaliação primária e secundária, colocar monitorização, oximetria, O2 por máscara só se a paciente tiver torporosa ou tiver tido crise convulsiva, não é obrigatório. Iniciar um acesso venoso, administrar soro glicosado, se for diabética, soro fisiológico, manter veia aberta. Aí, de novo, decúbito lateral esquerdo, eleva, se a paciente não consegue, ela ficar em decúbito lateral esquerdo, a gente eleva com a prancha. A gente bota o coxinho embaixo da prancha e eleva, tá? Inclina para a esquerda. O paciente está bem, dá para ir em posição semi-sentada, sem problemas também. Relatar ao médico regulador o quanto antes. Cefaleia, alterações visuais, alteração de status mental, dor epigástrica, vômitos, oligúria, insuficiência respiratória. Se tem a alteração dos exames laboratoriais, plaquetas, transaminases, creatinina. Uma creatinina acima de 1,1 já é diagnóstico de pré-eclâmpsia, pessoal. Ácido úrico elevado. Então, os exames podem nos ajudar, mas
na maioria das vezes, nós não temos acesso a eles, principalmente nas cidades pequenas, que nos demandam muito com transferências de quadros hipertensivos, né? Também é importante relatar alteração de vitalidade fetal, como bradicardia, se tem sofrimento fetal na ultrassonografia, se tem uma cardiotoco, se não me engano, é Nova Ponte que tem uma cardiotocografia, de vez em quando o pessoal faz lá e se assusta e nos pede esse apoio de transferência. Isso são detalhes muito importantes que vão ajudar o aqui, depois eu vou passar, também não é foco, as doses do sulfato de magnésio, tá, pessoal? Não pode esquecer, é pré-eclâmpsia, tem sinais de alarme, vai sulfatar. O nosso sulfato é a 10%, então é 40 ml. Então, não tem como você fazer isso intramuscular, tem que fazer no sorinho, tá? Depois, quase nunca a gente vai fazer manutenção. O SAMU vai fazer dose de ataque e vai remover essa paciente. A hidralazina. A hidralazina, ela é depois da sulfatação. Então, chegou lá, a pressão está 17/11, com cefaleia, torpor, dor epigástrica, sulfato primeiro. Não melhorou, a pressão não caiu de imediato, aí eu vou fazer hidralazina, tá? E a hidralazina, eu vou fazer, uma ampola tem 20 miligramas, eu vou diluir para 19 ml, e eu vou fazer 5 ml. No máximo, 4 doses, com intervalo de 20 minutos cada uma. E a minha ideia não é abaixar essa pressão para 12/7. Eu simplesmente quero baixar ali 30% da sistólica, tá? Não vamos usar diurético, certo? Aqui a gente acabei me antecipando, sulfatar antes do transporte. Se for transporte longo, intermunicipal, tem que sondar. Se for aqui na cidade, eu botei esse vermelho que era para eu ter tirado, que antes a hidralazina não era padronizada, mas a gente pegava nos hospitais de referência, tá? Mas agora era para eu ter confirmado e eu acabei não confirmando esse dado aqui. Se não tiver, vamos dizer que faltou hidralazina, não tem, faltou no nosso almoxarifado, a gente pode usar nifedipina 10 miligramas via oral. Não é para usar sublingual, tá? E podemos repetir mais 2 vezes para completar no máximo 30 miligramas. E eu vou acompanhando, verificando a PA materna e o BCF de 5 em 5 minutos por 20 minutos após a medicação hipotensora. Lembra que essa placenta da pré-eclâmpsia, da hipertensão, é uma placenta ruim, é uma placenta com vascularização danificada. Se eu abaixo a pressão demais, eu vou provocar hipofluxo, tá? Sofrimento fetal. Convulsionou. Se convulsiona, gente, eu vou entrar com o meu mnemônio, A, B, C, D, E, F, G, e aí eu vou lidar com uma crise convulsiva, com diferença das medicações que eu vou usar, tá? Então, posicione ela em decúbito lateral esquerdo, veja se as vias aéreas estão pérvias, aspiro se necessário, coloque um guedel, faça a contenção ativa da paciente. A maioria delas não vai precisar de intubação, tá? Se ela fizer uma dessaturação, na verdade, eu já coloco a máscara de O2 de 8 a 10 litros por minuto, porque ela vai fazer hipofluxo para o neném, por conta da crise convulsiva, então eu vou melhorar a oxigenação cerebral e a oxigenação fetal, vou pegar acesso venoso, porque se eu não tinha ligado o sulfato, eu tenho que ligar agora. Se eu já tivesse feito o sulfato, eu iria fazer mais 2 gramas de sulfato, tá? Para que eu faço sulfato? É para prevenir lesões neurológicas, tá bom? Eu não uso benzodiazepínicos, tá bom? É normal que a criança sofra uma bradicardia leve, mas geralmente é transitória também. Então, avisa o regulador, mas logo você reavalia para que a gente possa já ficar tranquilo que foi só transitório.
Aqui, né, ele está falando se a gente não conhecer, se é uma paciente que a gente acabou de chegar, convulsionou, se é uma barriguinha pequena, um útero menor ali que não chegou nem ao umbigo, provavelmente não é eclâmpsia. Pode ser uma crise convulsiva, uma paciente epilética. Mas eu sempre, na dúvida, é melhor eu avaliar e pecar por excesso, tá? Tenho dúvida, é 18 semanas, eu não sei, a gente sulfata e depois suspende sulfato na frente, tá? Lembrar que tratamento de eclâmpsia é interromper gravidez. A gente estabiliza a paciente, mas ela vai para o hospital e eles vão fazer alguns exames lá e encerrar essa gravidez. Ninguém vai fazer parto com a mulher convulsionando, ela vai ser estabilizada. Quando for gestação maior que 37 semanas, já vai fazer. Se for gestação com gravidade maior, acima de 34, já faz. Ou se houver risco materno com degeneração de funções renais, pulmonares, edema agudo de pulmão, ou sinais de alarme da vitalidade fetal, vai interromper também, tá? Aqui a gente já conversou sobre isso, do esquema da eclâmpsia, que é muito parecido com o da pré-eclâmpsia. E lembrar dos sinais de intoxicação. Também só quero que alertem as equipes que vão fazer transporte, que faz dose de manutenção. Paciente nenhuma vai intoxicar com dose de ataque de sulfato, tá? Mas tem que sondar, avaliar o reflexo patelar, frequência respiratória, se a diurese é menor que 100 ml em 4 horas, se tem algum sinal de paralisia, pode evoluir com parada respiratória e cardíaca. Qual que é o antídoto? Gluconato de cálcio, uma ampola, 10 ml a 10%, EV em 3 minutos, tá? Pessoal, eclâmpsia assusta muito, né? Não é tão prevalente, mas hemorragia é o que mais chama a atenção da paciente, dos acompanhantes. Uma grávida com sangramento, eu desafio uma mulher que já esteve grávida, que não olha a calcinha todo dia, todas as vezes que vai no banheiro fazer xixi, com medo de sangramento, tá bom? Então, eu posso ter diversas causas de sangramento nas diversas etapas da gestação. Primeiro trimestre, eu posso ter um sangramento de implantação, eu posso ter uma ameaça de aborto, eu posso ter uma gestação ectópica. No segundo trimestre, placenta prévia, descolamento de placenta. No terceiro trimestre, placenta prévia e descolamento, ruptura uterina, inserção filamentosa de cordão, após amniorrex. Aqui uma foto de abortamento com o embriãozinho ali formadinho, né? Então, isso assusta muito e a gente tem que ter muito cuidado nesses atendimentos. Se eu tenho um abortamento até 12 semanas, é considerado precoce. Ninguém vai tentar escutar BCF em gestações muito iniciais, tá? Se tem um sangramento, é menos ali de 12, 14 semanas, não vai procurar BCF, você não vai conseguir. Agora, estou no segundo trimestre, entre 13, 14 semanas e 22 semanas, eu posso tentar ouvir um BCF, para ver se aquela gestação ainda tem alguma viabilidade. Mas, infelizmente, nenéns menores de 22 semanas não vão sobreviver fora do útero. A gente tem que avisar a regulação, pegar acesso venoso, suplementar ORO2. Se o sangramento for intenso, eu vou encaminhar essa mulher diretamente à maternidade, tá? Algumas cidades, a gente encaminhava antes abortamentos para unidades intermediárias, como era aqui em Uberlândia, no caso da Uai Martins. Hoje, todas, com a nova rede Aline, todas as gestantes vão ser avaliadas em maternidades. A gente não vai levar isso para UAIs, por exemplo, ou para unidades de pronto atendimento. Em relação às perguntas, eu vi que está entrando algumas, eu vou seguir, mas eu passo e a gente vai conversando sobre elas, tá? Se o Wilter quiser que eu interrompa, eu vou pedir para você me avisar, tá, Wilter? Se você quiser cortar. Ok. Aqui tá certo? Beleza. Ectópica rota, pessoal. Esse daqui eu acho bem desafiadora, tá? Lembrar que a mulher às vezes não tem diagnóstico de gravidez, vai ser uma mulher que vai chegar com uma queixa de síncope, lipotímia, e nesses tempos de saúde mental muito
adoecida, muitas vezes a gente vai achar que é um piti. Cuidado com isso, tá? Cuidado com os sinais de sudorese fria, palidez cutânea, que podem se confundir também com uma crise de ansiedade. Então, fico muito preocupada da gente não valorizar uma paciente, uma mulher jovem, né, que às vezes já tem problemas psicológicos, psiquiátricos, e eu perco a oportunidade de fazer diagnóstico. Isso aqui mata, tá? Geralmente são sangramentos importantes, que evoluem para o choque e podem levar ao óbito. Então, mulher em idade fértil, lipotímia, lógico. Primeiro, o regulador, ele tem que perguntar, sabe, atraso menstrual, tem vida sexual, usa contraceptivo, para ajudar a equipe dele. A equipe chegou no lugar, vai palpar, aí é um pouco mais fácil, porque vai ter dor abdominal, vai ter hipotensão, vai ter taquicardia. Mas cuidado ao regulador para não desvalorizar essas queixas, tá? E não é fácil, gente. Porque o que tem de crise de ansiedade em escola, em supermercado, né? Acho muito frequente. Bom, avisar a regulação da suspeita, fazer expansão volêmica durante o primeiro atendimento, suplementar o O2 se necessário. Não adianta levar para UAI, para posto, para nada. Suspeita de ectópica é cirurgia, tá? Então, não vamos esquecer disso daqui. E a equipe de lá tem que estar avisada também. Se a paciente está chocada, é para esperar dentro do centro cirúrgico. Passando para placenta prévia. O que é placenta prévia? Isso daqui a gente pode descobrir pela paciente. Ela fez o ultrassom e o ultrassom disse que a placenta está em cima do colo dela. Então, está cobrindo totalmente, que a placenta é centro total, parcialmente, centro parcial, ou marginal, que ela só não impede o parto, mas pode causar sangramento. Não tem dor. Geralmente é quando a paciente tem relação sexual ou esforço físico. A placenta prévia, quando diagnosticada muito precocemente, ela pode subir. E aqui eu já falei da classificação. Se ela está totalmente à frente, ela é total, parcial ou marginal, quando é só uma bordinha. Eu não devo tocar quando tem placenta prévia. Então, se a paciente está sangrando, por quê? Se eu tocar, eu posso descolar essa placenta. Então, na suspeita de placenta prévia, avisa seu regulador e vai tocar na maternidade, se for muito delicadeza. Ó. Na pH não é o ideal. E como que a gente sabe disso? O paciente geralmente tem ultrassom prévio. Ah, se ela não tem, eu não vou poder saber. Eu vou ficar pensando se é placenta prévia, se é descolamento, se é alguma outra patologia. Bom, o descolamento da placenta é de extrema gravidade, ameaça a vida do feto, é uma das patologias mais graves do terceiro trimestre. O regulador tem que ser avisado de imediato, são sangramentos abundantes, vermelhos vivos, e além de ameaçar a vida do feto, ameaça a viabilidade desse útero contrair depois, e ameaça também a vida da mulher, porque ela vai sangrando, sangrando, o corpo vai tentando controlar essa hemorragia, ela vai gastando todos os fatores de coagulação, e ela entra no SEVD. E aí, para tirar ela depois disso é muito delicado, tá? É mais frequente nas hipertensas, cursa com dor abdominal intensa, com hipertonia uterina, não há intervalo entre as contrações. Pode acontecer sem sangramento vaginal aparente, tá, gente? Não obrigatoriamente tem que ter sangramento. Temos dúvida? Nós vamos avisar a regulação, vamos fazer a expansão volêmica, vamos colocar o O2, vamos remover para a maternidade mais próxima e avisar a equipe. Certo? Então, passamos as causas de sangramento na gravidez. E aí, eu acho que já estamos mais para o final, o trauma da gestante. O trauma da gestante, pessoal, ele é muito delicado, porque ele é trauma e deve ser tratado como trauma. Mas a gestante tem várias questões fisiológicas que impactam nesse atendimento. Então, primeira coisa, né, nós vamos fazer a prioridade do trauma. Controle de sangramento, vias aéreas e controle de coluna cervical, respiração, circulação, avaliação neurológica abreviada, exposição
com controle de temperatura, e o F, avaliação do foco. A regulação sempre vai priorizar o empenho da USA em gestantes com mais de 20 semanas com trauma de mecanismo perigoso, capotamento, vítima fatal no mesmo compartimento, atropelamento ciclista, queda de altura maior que 2 metros, ferimentos penetrantes no tronco, gestante com mais de 20 semanas que evolui com sangramento ou trabalho de parto após o trauma, que também pode acontecer. É um trauma mais simples, mas ela evoluiu com uma suspeita de descolamento, por exemplo. Então, aqui, né, gente, esse slide cansativo é só para a gente ver, nós vamos avaliar a via aérea, vamos colocar O2 sobre máscara, se precisar entubar, vai ser entubado, lembrando que pode ter uma dificuldade maior, a gestante, ela tem estômago cheio sempre, ela tem então, às vezes eu tenho que fazer sequência rápida para evitar risco de aspiração, posicionar direitinho. Medicação não vai mudar, tá? Então, antecipe a possibilidade de vômito. Então, o gestante a gente nunca considera em jejum. Depois, você pode passar sonda, se for o caso. Pode fazer antieméticos, é importante. E lembrar, gente, que se você tiver um trauma torácico na grávida, você deve drenar o tórax, ao invés do quinto, você drenar no quarto espaço intercostal, tá? Para você não cair na cavidade abdominal, porque a elevação do diafragma durante a gravidez pode aumentar o risco de drenar o abdômen em vez de tórax. São coisas pequenas, mas que às vezes quem não lida com a gestante todo dia pode se beneficiar da gente estar tocando nesse assunto, tá? Outro ponto importante, a grávida é hipervolêmica. Então, ela tem 50% de aumento da volemia no termo. As alterações de sinais vitais por sangramentos ocultos só vão acontecer após uma perda de 30% a 35% da volemia. Então, a grávida está lá, sofreu um trauma e está com a PA legal? Ok, mas lembra que ela é hipervolêmica e pode ser que ela esteja priorizando os órgãos nobres dela em detrimento do neném, tá? E a frequência cardíaca da grávida é 20 batimentos por minuto mais alta do que uma mulher não grávida. Então, se ela tinha uma frequência de 100, que geralmente é o basal nas grávidas, eu tenho uma frequência de 120, 130, ela já está bem aumentada, tá? E se essa frequência também demora para subir, eu também tenho que ficar alerta. Bom, hipertensão no último trimestre pode sinalizar pré-eclâmpsia. Mas, por outro lado, se eu tenho hipotensão, então, por exemplo, no atendimento ao trauma, a gente treinou bastante isso. Minha paciente está lá, bonitinha, o trauma não foi grave. E aí eu coloco ela pranchadona, decúbito dorsal. Aí ela começa a passar mal. E eu falo, nossa, meu Deus, será que ela está sangrando? Ela está hipotência? Não, ela tá tendo sintoma de compressão de veia cava e está fazendo hipotensão. Então, gente, lembrar da gestante ser lateralizada, tá? Então, a gente, enquanto está atendendo, pode desviar o útero para o lado esquerdo com a mão. Eu posso elevar a perna direita dela para ajudar, se for o caso. E se houver total restrição, a gente com a prancha faz a aplicação do coxim, certo? Os meninos usaram muito aqueles tijolinhos que usam para fazer o controle da cervical, eles usaram no coxim, na prancha, e aí passa a faixa para evitar o deslocamento durante o transporte. Lembrando aqui o posicionamento da veia cava, tá? Mostrando aqui, ó, a grávida transportada na pranchinha embaixo, com a elevação com o coxim. Aí a gente já comentou sobre a questão dessa hemorragia poder demorar para causar alguma irritação pela própria gravidez. Então, a ausência de irritação peritoneal não exclui a possibilidade de hemoperitônio. Se durante a palpação a gente identificar hipersensibilidade, contrações, nós podemos suspeitar
de descolamento, porque pensa bem, eu tenho um trauma de alta energia, e aí eu tenho um útero sensível à palpação, ou que não se, ele pode estar hipertônico ou hiperreativo com contrações muito frequentes. Se tem hemorragia vaginal, muito provavelmente é descolamento, mas nem sempre eu vou ter o sangramento vaginal associado ao descolamento. Mas no mecanismo de trauma, pensando, né? A tendência da placenta era continuar o movimento, então a tendência tem um grande risco de descolamento. Então, no trauma da gestante, ficar alerta para a possibilidade de descolamento prematuro de placenta. Aqui tem uma imagem que eu acho super interessante, que é esse anel que se forma no útero, né? Iminência de rotura. Do outro lado, uma imagem também mostrando o útero roto. A gente tem que... O objetivo do tratamento de choque é o mesmo de qualquer paciente, que a gente vai ter administração criteriosa de cristalóides, restaurar a pressão arterial para níveis normais, mas se eu exagerar na perfusão, eu posso aumentar a hemorragia materna. Então, eu tenho que equilibrar essa perfusão materna. Vasopressores não vão ser utilizados na grávida, porque vão provocar hipóxia fetal. Alguém me questionou isso nos treinamentos, e a gente realmente não usa vasopressor. Claro, né, de preferência, dentro da possibilidade. Eu sempre vou priorizar a vida materna. Se houver uma situação absurda que eu tenho que priorizar a vida materna, eu vou usar o vasopressor, mas geralmente no trauma, não seria a nossa melhor opção. Aí está falando do acesso venoso. A gente não deve atrasar transporte para ficar pegando acesso, então a gente tem, a menos que a paciente estiver chocada, né? E uma coisa que eu gostaria de fazer um alerta aqui é porque na GO nós não usamos muito Transamin nas grávidas, tá? Então, por exemplo, eu pego uma paciente com ectópica rota, geralmente eu não uso Transamin. Mas no trauma, mesmo que a gestação seja viável, a gente vai usar, tá? Então, quem passou comigo lá, no treinamento, a gente tinha falado que não era para usar, mas a gente tem autorização, sim, no trauma, para usar o Transamin na grávida. Então, eu gostaria de fazer essa chamada de atenção para essa correção, tá, pessoal? E aí, a gente faz 1 grama de Transamin, desde que haja menos de 3 horas do trauma, tá? Aqui, lembrando que o trauma crânioencefálico pode complicar, confundindo com eclâmpsia, a paciente convulsionar. Então, a gente pode incluir o sulfato de magnésio no tratamento, porque a gente talvez não saiba qual que é a causa da alteração neurológica, se ela evoluiu com eclâmpsia ou se ela simplesmente é um TCE. Mas eu posso usar o sulfato de magnésio aqui. E a gente coloca aqui algumas observações em relação às especificidades da grávida, né? Então, no A, evitar hipóxia fetal, O2 em alta concentração, antiemético, IOT similar a não grávida. Na respiração, elevação diafragmática, reserva respiratória diminuída, maior dificuldade para ventilar. Nós vamos drenar no quarto espaço e manter a PCO2 próxima de 30 milímetros de Hg. Hipervolemia da grávida, né? Não atrasar o diagnóstico de choque, reanimar com cristalóides, não usar o vasopressor, deslocar o útero para a esquerda, a prancha inclinada. Nas convulsões, usar o sulfato de magnésio. Se for TCE, pode usar o benzodiazepínico. Opa! E na ressuscitação, se maior que 20 semanas, preferir fazer a ressuscitação em DLE ou inclinar a prancha em 15 a 20, tá? E considerar a cesárea perimorte após 4 minutos. O transporte, o tempo de cena deve ser o mais curto possível, sendo limitado a 10 minutos. Considerar melhor tempo de resposta, lembrando que nas interceptações, a gente sempre quer chamar a USA, né, pessoal? Mas eu tenho que pensar que se eu vou atrasar por conta de esperar a USA, é melhor eu remover.
o pronto-socorro da UFO é a referência em trauma da macro. Apesar de nós termos 2 maternidades na nossa cidade, a UFO é a nossa referência para trauma na grávida. Aqui só esse quadrinho mostrando a avaliação da perda sanguínea, que exsanguinante é maior que 1.500, um lençol encharcado, sangramento intenso mais de 2 absorventes noturnos, moderado 1 absorvente noturno e leve 1 absorvente normal. Então, isso daqui serve para eu, por exemplo, avaliar, não de uma grávida, geralmente vai estar na urgência, mas quando eu tenho uma mulher perimenopausa ali com sangramento, pode ser de mioma, ou pode ser um abortamento, então eu posso avaliar essa quantificação do sangramento vaginal. Aqui mostrando um monte das fontes daqui, depois a gente pode conversar, e algumas fotos aí dos nossos colegas que fizeram atendimento aos partos, tá? Muito obrigada. A aula é extensa, eu peço desculpa porque é muito difícil a gente fazer uma redução assim, né? Cada tema desse mereceria uma aula. E aí eu vou olhar aqui do lado os questionamentos que o pessoal fez, tá? Débora, a doutora Lucely gostaria de estar abrindo a câmera Claro, claro. e fazer a Fica à pergunta vontade, diretamente aí para Marcelo. você. Boa noite, doutora Bárbara. Boa noite, todo Boa mundo. noite, tudo É bem? só para aproveitar um dos seus últimos slides, falando sobre o volume de sangramento, imaginando uma Uhum, puérpera nos seus primeiros dias, que liga, a gente detecta pela anamnese ao telefone, que é um sangramento muito volumoso. O que eu posso orientar para essa gestão, para essa puérpera, até a chegada do socorro, e imaginando 2 situações distintas. Uma em um município que, apesar do sangramento ser muito volumoso, eu só tenho a USB, e uhum. num outro, um município em que vá a USA. Como eu oriento a equipe nos 2 casos? Para paciente ou para acompanhante, você pode orientar a massagem uterina enquanto a unidade não chega. Pega no fundo pega no abdômen, tenta sentir o que está mais duro e faz uma compressão, tá? Então, isso a gente pode orientar. Se você tem sinais de choque e você tem USA, você vai mandar a USA. Se não, e USB, se não tem usa, você vai mandar o USB mesmo, e já avisando seu USB, que tem sinais de choque, já é prontamente para descer, para pegar acesso venoso, para poder fazer uma expansão volêmica dessa paciente. Mas, se você tiver uma usa disponível, aí você avalia. Se tiver sinais de choque, você vai mandar a usa, se não tiver, você manda um USB. E se a paciente não tiver torporosa, sabe, Lucely, conversando normalmente com você, geralmente, eu sempre gosto de trazer a mulher, tanto a gestante quanto a puérpera no telefone, porque às vezes os maridos não sabem dar informação, quantificar sangramento, quantificar perda de líquido. Então, eu gosto de chamá-los, mas se a gente observar que na chamada realmente a gravidade é maior, manda USA. Nós nunca vamos errar por mandar uma USA. Nós vamos errar porque mandamos um USB, né? Claro, a gente tem que trabalhar com o nosso recurso é limitado. Mas considerando binômio, né, materno-infantil, a gente está mais autorizado a pecar por excesso. Certo. E pensando na questão da USB, além da expansão volêmica, há algo mais que possa ser feito? Transamin. Você pode, na hemorragia puerperal, você pode fazer o transamin. Eu estava Wilter, é muito bom essas oportunidades para a gente colocar. Se eu tivesse ocitocina, eu poderia fazer, mas a gente não tem ocitocina padronizada porque ela exige refrigeração. Mas nos protocolos do SAMU, que a gente tem que conversar com a nossa assistência farmacêutica, porque está no documento nosso oficial a disponibilidade de ocitocina na USA. Então, a gente tem que incrementar, melhorar a nossa assistência.
Porque nesse caso você poderia fazer Transamin e ocitocina. Muito obrigada, foi uma excelente aula, doutora Bárbara. De nada. Estou à disposição aqui. Se mais gente quiser abrir o microfone, é uma delícia falar com vocês. Bárbara, A Natália, isso, a pode falar. Natália. A pergunta da Natália aí. Então, quais situações obstétricas exigem prioridade máxima de regulação e transporte? Quais os motivos que justificam essa classificação? Então, parto iminente, eclâmpsia e descolamento de placenta. O parto, gente, se ele acontecer e for um parto de baixo risco, a gente não vai ter tanto impacto. Então, mas eu vou regular ele prontamente. Só que, às vezes, a situação não vai me permitir fazer o transporte tão imediato. Mas todas as patologias que acompanharem o choque hipovolêmico, aqui que eu falei, do descolamento, trauma na gestante com choque hipovolêmico, a gestação ectópica, então assim, Natália, é até difícil de responder, né? Porque na hora que a gente pega, quase tudo entra, mas assim, o que mais importa é eclâmpsia e as situações que cursam com choque hipovolêmico, por conta de risco de morte mesmo, tá? A gente tem risco de morte na eclâmpsia, no descolamento prematuro de placenta e no choque hipovolêmico, das diferentes causas que eu posso ter. Um abortamento de primeiro trimestre pode me levar ao choque. Então, eu prefiro sistematizar assim, como patologias que eclâmpsia e risco de choque. O parto, claro, pela uma questão, vai que a criança nasce mal e eu não tenho um suporte adequado. Mas o parto, eu não posso transportar, mesmo que eu comece o transporte e ela evolua para período expulsivo, eu vou ter que parar. Então, o parto me limita um pouco. Mas na sequência eu já vou regular adequadamente, né? Agora, tem a da Cíntia aqui. Nos municípios em que não dispomos de USA, como no caso do Prata, que é referência à UF nas situações gestantes assistidas pelo USB com suspeita de trabalho de parto ou intercorrências, com pré-eclâmpsia, considerando o tempo de deslocamento e o risco durante o transporte, existe pactuação para apoio inicial da equipe médica da unidade de urgência do município. Nesses casos, essa equipe também pode tripular nossa USB para o transporte até a unidade de referência. Então, isso está mudando, sabe, doutora Cíntia? Porque sempre a gente levava inicialmente para unidade mais próxima para ter o suporte médico. Mas como a cidade do Prata somente tem USB, fica muito complexo. Então, assim, é de bom tom, sim, levar para a unidade para ter apoio e você fazer um transporte mais seguro. Com as mudanças da rede Aline, o ideal é que as mulheres tenham acesso a um tratamento em maternidades com mais alta complexidade do que anteriormente. Então, a Rede Cegonha, ela propunha que os nenéns nascessem em cada cidadezinha. E essa estratégia não alterou, não reduziu mortalidade materna e mortalidade infantil. Então, por isso é que a gente está com essa nova diretriz e Prata, Monte Carmelo, o fluxograma veio todo para que a gente leve diretamente para as maternidades de referência. Mas se houver dúvida em relação ao transporte, acho sim de bom tom levar para a referência da cidade e pedir o apoio dos colegas da referência. Doutora Natália, se quiser complementar alguma coisa nesse sentido, porque você esteve em contato com a regulação estadual, talvez você possa contribuir. Se a doutora Natália não puder responder agora, está sem voz, tadinha, é mesmo, esqueci. Desculpa, Natália. Eu vou continuar as perguntas da Débora, se você puder escrever aqui para a gente. Uma gestante de 38 semanas apresentando contrações a cada 2 minutos durante a avaliação coroamento fetal. Qual deve ser a conduta do SAMU? Quais são os sinais clínicos que indicam a necessidade de encaminhamento imediato de uma gestante para um hospital
com suporte obstétrico de alto risco. Então, Letícia, se você tem coroamento, vai nascer o neném. Você vai ter que ficar. Se você está só com SB, chama a USA, tá? E no futuro, quem sabe não muito distante, a gente tem uma USA obstétrica, a gente mandaria a USA obstétrica, porque pelas novas normativas, o ideal é que se tivesse uma equipe de obstetrícia também, né? Quais que são os sinais clínicos que indicam necessidade para maternidade de alto risco, suporte obstétrico de alto risco? Na verdade, as pacientes, elas já têm seu referenciamento, né? Então, durante o pré-natal, essa paciente já foi classificada, mas vamos dizer que ela, de repente, era um baixo risco e virou uma eclâmpsia. Então, aí você vai ter um sinal. Mas as nossas duas maternidades, elas têm alto risco. Então, aqui em Uberlândia, isso não é o grande problema. O maior problema são as patologias muito graves, como anemia falciforme, lúpicas, nefropatas dialisando, as pacientes cardiopatas, as mães cardiopatas. Então, existe uma listagem de patologias, as diabéticas insulino-dependentes, existe uma lista de patologias que está ligada à UF. Porque, por exemplo, uma eclâmpsia, você pode levar para qualquer um dos dois, mas essas patologias mais crônicas, que exigem uma equipe multi mais completa, aí vai só para a UF. Ou, vamos dizer, malformações fetais. O municipal faz algumas? Faz. Mas aí o seu regulador, se você tiver na intervenção, ou você vai ter que entrar em contato. A gastrosquise pode ir para o municipal ou não? Aí, na listagem, é possível a gente ver, tá? As malformações fetais, a maioria também vai para a UF. Será que eu respondi? Respondeu sim, obrigada. De nada, querida. Bom, Fernando perguntou, doutora, você citou o parto quando ocorre circular de cordão umbilical. O tempo de 30 minutos é do diagnóstico pelo regulador até a chegada no hospital? Na verdade, esse daqui é do prolapso de cordão. É quando o cordão, vamos dizer que a mulher rompe a bolsa e o cordão sai da vagina, exterioriza ou fica na vagina, tá? Então, esse é o prolapso de cordão. É o tempo, que na verdade o tempo seria do meu atendimento até o parto, tá? Então, é do diagnóstico pelo regulador até a chegada no hospital, isso mesmo. Porque no diagnóstico do regulador é o momento que acontece, que a família presenciou o ocorrido, tá? Perfeito, pessoal, aqui... não. A Maria Clara só está comentando. Tranquilo. Deixa eu ver se... Eu fiquei feliz de poder passar todas essas questões com vocês, dar uma relembrada. Peço desculpa para quem foi treinado recentemente, talvez tenha ficado cansativo, tá? Mas não tinha jeito de dar essa aula sem falar tudo isso para vocês. Agradeço a oportunidade, doutor Wilter. Agradeço o tempo de vocês, que eu sei que não é fácil, né? A gente está todo mundo querendo descansar. E eu me coloco à disposição, pessoal. Aproveitar que tem muita gente ainda aqui. Se eu não responder lá a mensagem de vocês rapidinho, me liga, porque a minha rotina é meio puxadinha. Então, às vezes, realmente eu não consigo acompanhar o WhatsApp. E eu vou ficar chateada se vocês não me ligarem, tá? Então, eu estou à disposição, eu tenho muita honra mesmo de, depois que eu deixei a regulação, do pessoal ter me chamado de volta para dar esse suporte à obstetrícia. Eu acho muito importante, eu acho que a gente muda vidas, né? Então, estou à disposição de vocês, beijão para todo mundo. A doutora Natália, o que você precisar, pode me acionar. Doutor Wilter, um abração. Passa a palavra para você, Wilter. Em nome aqui da nossa direção, né, da minha diretoria clínica, da Natália na coordenação geral, do NEP em nome do Dr. Maxwell, né, a gente gostaria aqui de expressar para você, né, nossa sincera gratidão, né, pela sua excelente aula. Queremos aqui também agradecer pelo compartilhar aqui o seu conhecimento, sua experiência, sua bagagem, sua dedicação, né, em um tema que é de extrema relevância, né, para todos nós, principalmente para assistência pré-hospitalar,
não só para quem está na central, mas também para quem está no operacional, né? Então, assim, você trouxe uma abordagem extremamente clara, objetiva, né? Baseada em evidência científica, e isso com certeza vai contribuir ainda mais para o fortalecimento, né, da atuação dos nossos médicos, tanto reguladores quanto também intervencionistas. Então, minha querida, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, por colaborar aí na formação contínua da nossa equipe. A Bárbara, ela passou agora recentemente por um processo, né, de defesa do seu mestrado, e a gente postergou um pouco a aula, mas falou, Wilton, eu quero fazer a aula com muito carinho, e assim ela fez. Então, que Deus, Bárbara, continue te abençoando a sua caminhada, concedendo-lhe sabedoria, saúde, sucesso, né, na sua missão de cuidar e ensinar, e acima de tudo, né, colocar gente nova no mundo, né, que é a função do obstetra. Então, nossa profunda gratidão, Bárbara, e fica aí meu carinho, meu respeito e admiração por você, tá bom? Pessoal, Obrigada, pessoal. Obrigada. nós estamos partindo aqui para a nossa finalização. Quero agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam até esse momento, né? Eu fico feliz aí de todo módulo, né? Nós termos aí mais de 40 pessoas, colegas participando aí conosco. Isso é uma situação de grande orgulho para nós. Nós já estamos aí no 7º módulo, né? E hoje falamos desse tema que é de extrema relevância. Então, meu agradecimento a todos. Quero aqui pedir que não deixe de preencher a lista de presença, pessoal, porque ela é indicador de treinamento, é indicador de capacitação. Então, no final do mês agora, eu tenho que passar todos para a doutora Natália, para fazer prestação de conta junto à Regional de Saúde. Então, assim, é importante a gente ter as assinaturas, né, de vocês. Lembrando que, ao final de todo o treinamento, a capacitação, né, nós iremos emitir aí o certificado com base na carga horária, né, que foi correlacionada. Outro ponto importante, só aguardando para a próxima quarta, eu vou estar comunicando aí para vocês, uma pessoa de extrema importância para nós, é um dos coordenadores do SAMU, hoje dentro do estado de Minas Gerais. Então, assim, estou guardando a possibilidade dele dar o treinamento. Caso ele não for dar o treinamento, o doutor Heitor vai falar sobre dor abdominal, né, o protocolo de dor abdominal, coisa que realmente tem surgido aí, né, uma grande demanda e deficiência nessa situação de capacitação. No mais, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a cada um, melhoras, Natália. Bárbara, mais uma vez, obrigado. João, parabéns aí, vocês que estão aí na central nos ajudando, pessoal que estão aí no operacional, muito obrigado, fiquem com Deus. Amém. Beijo.